Pois bem, pessoal, vamos lá. Estamos agora resolvendo o Enem 2019. Estamos aqui no caderno amarelo, segundo dia. Tá aí no link. Pois bem, então vamos a essa primeira questão de física. Pausa o vídeo, tente resolver. Pois bem, então a primeira coisa a fazer aqui é entender o circuito sem nenhuma lâmpada. Vamos fazer essa análise. Nós temos apenas dois resistores, um de 10 ohms e um de 50 ohms no circuito. Então, essas lâmpadas aqui, elas estão com as chaves abertas, então elas não participam do nosso circuito. Nesse caso, o resistor de 10 ohms e o de 50 ohms estariam em série, que eles estariam no mesmo fio. E a fonte seria 120. Bom, analisando este caso, a resistência equivalente seria 10 mais 50, então ela seria igual a 60 ohms. E se eu calcular a corrente elétrica que flui pelo circuito, eu posso usar a primeira lei de Ohm para isso. U é igual a R vezes I. A voltagem é de 120 volts, a resistência é de 60 vezes I. A corrente que passa pelo circuito, então, seria de 2 amperes. Bom, isso quer dizer, então, que em cada resistor passariam 2 amperes. Puxa, mas você deve estar se perguntando, por que é que eu estou fazendo esse cálculo? Bom, a minha estratégia nessa questão é analisar a queda de tensão que o resistor de 10 ohms provoca. Como assim? Deixa eu te mostrar a ideia. Esse resistor aí, de 10 ohms, esse daqui, ele vai consumir uma parte da voltagem que está aqui do 120. A gente chama isso de queda de tensão. E o que sobrar vai para esse resistor. Meu objetivo é descobrir quanto que sobra para o resto do circuito. Então, se eu analisar o resistor de 10 ohms e fizer a primeira lei de Ohm nele, eu encontro que quero saber a voltagem que ele consome, 10 ohms, quando é percorrido por uma corrente de 2 amperes, que nós acabamos de achar. Ou seja, ele consome 20 volts. Então, dos 120, 20 volts já são perdidos aqui. Quer dizer que esse resistor só recebe 100 volts. Essa é a televisão, né? Ela só recebe 100 volts. Que está dentro da faixa que ele falou que funcionava, né? Ele fala que a televisão funciona entre 90 e 130 volts. Se eu colocar uma lâmpada, eu vou adicionar uma resistência em paralelo. Será que você lembra o que acontece quando você põe uma resistência em paralelo? Se você colocar uma lâmpada, ela entra em paralelo. A resistência em paralelo reduz a resistência equivalente do circuito. Com menos resistência, nós teremos um aumento de corrente elétrica. Com mais corrente elétrica, nós podemos dizer que a voltagem que vai ser consumida pelo resistor de 10 ohms vai subir. E nós veremos uma quantidade de voltagem cada vez menor sobrando para o resistor de 50, que é a televisão. Portanto, para cada lâmpada que você ligar, a voltagem da televisão tende a diminuir. E pela faixa que ele falou, a televisão funciona entre 90 e 130 volts. Não pode diminuir abaixo de 90 volts, senão a televisão não funciona. Esse é o nosso raciocínio na questão. Nós vamos colocar uma lâmpada e ver para quanto diminui a voltagem da televisão. E aí vamos testando, até achar o limite de lâmpadas que eu posso ligar, sem comprometer o processo. Então, ao invés de 0 lâmpadas agora, nós vamos trocar isso daqui para uma lâmpada. Bom, se eu colocar uma lâmpada ligada, o que vai acontecer é que ela vai entrar em paralelo com a televisão, de 50 ohms. E aí, como resultado, eu vou precisar calcular essa resistência equivalente. Então, vamos fazer o cálculozinho aqui embaixo. A resistência equivalente da lâmpada com a televisão, já que elas estão em paralelo, são diferentes, você pode fazer produto pela soma.
Então, 200 vezes 50, produto, dividido pela soma 200 mais 50. E aí a resistência equivalente vai dar 40 ohms. Então reduziu, antes era 50, graças à lâmpada em paralelo, uma associação em paralelo sempre reduz a resistência equivalente, caiu para 40. Então, agora esses dois elementos aqui juntos, a lâmpada e a TV, têm resistência 40. E eles estão em série com o resistor de 10. Então eu vou somar os dois. Então vai ser 10 mais 40, que vai totalizar 50 ohms, que antes era 60. Bom, se a resistência for 50, a corrente elétrica vai aumentar para 2,4. Antes era 2, né? 2,4 amperes. Se a corrente aumenta, na hora que ela passar no resistor de 10, ela vai aumentar a voltagem consumida por ele. Como resultado, eu vou ter 10 vezes 2,4. 24 volts, que antes era 20. Bom, se esse resistor consumir 24 volts dos 120, quer dizer que só vão sobrar 96 volts para a televisão e para a lâmpada. Elas não vão dividir essa voltagem. Afinal de contas, em paralelo, a voltagem se mantém constante. Então, tanto a lâmpada quanto a televisão receberam 96 volts. Então, era 100 volts antes. Agora caiu para 96 graças a uma lâmpada. Nós vamos agora repetir o procedimento. Você viu que diminuiu 4? Será que nós podíamos fazer essa análise? Se eu colocar mais uma lâmpada, vai diminuir para 92? Então, se eu colocar uma terceira lâmpada, iria para 88. Aí não daria. E a resposta seria 2 lâmpadas. Será que esse raciocínio que eu estou fazendo está correto? Bom, nós vamos testar juntos. No final nós vamos dizer se está certo ou não. Mas então, agora que nós já sabemos o que acontece com uma lâmpada, nós vamos repetir esse procedimento com 2 lâmpadas. Então essa voltagem vai mudar, porque a corrente vai mudar. Essa corrente muda porque a resistência equivalente muda. E a resistência equivalente muda porque o valor desse resistor muda, porque o número de lâmpadas mudou. Nesse caso, essa resistência equivalente aqui está errada. E agora, nós teremos 2 lâmpadas. Então vamos repetir o procedimento para 2 lâmpadas. Para 2 lâmpadas, elas estão em paralelo. E aqui eu tenho 2 lâmpadas iguais. Então eu já posso usar aquele macete. Primeiro eu vou fazer a resistência equivalente delas duas aqui, as 2 lâmpadas. É o valor da resistência elétrica dividido pelo número de lâmpadas iguais. São 2 lâmpadas iguais. Então, 100 ohms. Só vale para quando é paralelo, resistências iguais. Esses 100 ohms, eles vão estar em paralelo com a televisão. Então, vou fazer produto pela soma dessas lâmpadas com a televisão. Vai ficar produto vezes produto dividido pela soma. E isso daqui vai dar 33,3 dízimo periódico. Vou colocar o tracinho aqui em cima para dizer que o 3 se repete infinitamente. Poxa, mas aí você está no Enem, não tem calculadora. Como que você faz? Você não vai ficar trabalhando com dízima periódica. Bom, se suas habilidades matemáticas com fração são boas, deixa na fração. Se as suas habilidades não são boas com fração, faça aproximações. Então, este resultado que nós encontramos aqui, já que a sua casa decimal aqui, 33333, está abaixo de 5, nós podemos fazer um arredondamento desse valor para 33 ohms. Vai dar o resultado exato? Não, mas vai ajudar os cálculos na hora da prova. A resistência, então, 33, mais 10, 43. Poxa, se a resistência com as lâmpadas e com a televisão passou a ser 43, então 2,79, que nós poderíamos aproximar para o próximo inteiro, que é 3 amperes. No Enem, aproximar ajuda muito. Pois bem, se a corrente for 3 amperes, ela vai sair daqui 3 amperes. Na hora que passar nesse resistor de 10, ele vai consumir 30 volts.
Só que aí dos 120 só vai sobrar 90 volts para cá. Então, com 2 lâmpadas, nós já atingimos o limite inferior, né? Não dá para descer mais. Se eu colocar 3 lâmpadas, a voltagem na televisão vai cair para menos de 90. Então, a resposta seria 2 lâmpadas. Você viu aquele raciocínio que nós fizemos lá atrás? Ele daria errado porque nós fizemos aproximações, mas mesmo assim ainda responderia a questão, né? Então, questão feita.